Meus irmãos, a gente estamos hoje, muitos falam, estamos vivendo na tribulação. Uns falam, estamos vivendo a grande tribulação. O que diz o pastor Claudinei aqui em Mateus 24, versículo 6 e 8? Olha lá. Vamos lá. Mateus 24, a partir do verso 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, e tudo isso será o início das dores. Pastor Claudinei, quando a gente fala essa palavrinha aqui, ó, tá aqui em azul, a gente fala só G, tá bom? Pra não derrubar essa palavra é problema, hein? Meus irmãos, aí está, esses 3 versículos aí, está apontando claramente o período que nós estamos vivendo. É simples assim. Pastor, como assim? Está aí, irmãos. Tudo que nós estamos vivendo até o presente momento é o princípio de dores. Nós não estamos ainda na tribulação e nem na grande tribulação, porque nós sabemos que depois que a igreja for arrebatada, aí sim inicia-se a tribulação. Aí depois de 3 anos e meio que o anticristo vai profanar o templo, que vai tirar a arca da aliança e vai colocar a sua imagem para ser adorada, aí sim entra o período da grande tribulação, que nós falamos aqui, né, pastor? Acho que na live que nós fizemos, na live semana retrasada. Ou seja, estamos vivendo hoje, pastor Claudinei, hoje estamos vivendo o princípio das dores. A Bíblia coloca, Mateus 24, né, coloca como uma mulher que está para dar à luz. E essas dores de parto, irmãos, têm se intensificado. Se você puxar da história até hoje, se puxar, pastor, o aumento de terremotos, irmãos, aumentou significativamente. Ah, pastor, mas na época não tinha informação. Mas se você puxar, você vai ver que nos 5 anos para cá, pastor, teve mais terremoto do que em toda a história da humanidade. E aí, no texto bíblico, diz, vocês ouvirão falar de quê? De G. E de rumor e de G. E justamente ontem, né, à noite, aconteceu que 2 países, né, que estavam aí em atrito já há várias semanas aí, e infelizmente aí a Rússia, né, atacou a Ucrânia. Não foi os civis, mas sim as bases militares, mas já é um ataque que vai trazer, daqui a pouquinho, às 22 horas, nós vamos trazer a cobertura completa, um plantão aqui com o pastor Claudinei de Oliveira e também o pastor, irmãos, Carlos Cardoso, vai estar aqui conosco às 22 horas. O que acontece, irmãos? É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, pastor Claudinei, fica à vontade. Aproveitando essa fala, dentro do que o senhor está dizendo, já para aproveitar o gancho, o Alexandre Dombrowski fez uma pergunta que está aí fixado aí. O início das dores não aconteceu na primeira G, né? É uma pergunta que ele está fazendo, né? E aí dentro do seu comentário pode incluir a resposta aí. Olha, é uma pergunta bem forte, hein? O início das dores não é a primeira G. Olha, lamento informar que morreram muitas pessoas, né? Mais de 100 milhões de pessoas, mas não é. E a igreja vem sendo perseguida e as dores de parto vêm se intensificando. E apenas, gente, o que nós estamos vivendo hoje é apenas um reflexo do que vai acontecer literalmente depois que a igreja for arrebatada. Tem um versículo bíblico que fala, acho que em Tessalonicenses, que fala que a aflição que nunca teve, né, nunca houve, haverá naqueles dias. Pastor, mas olha só essa pandemia, olha o que está acontecendo, vulcões e erupções, pessoas, tragédias, como aconteceu aí em Minas Gerais, Bahia e agora lá no Rio de Janeiro, que já morreram mais de 200 pessoas soterradas, mas ainda, gente, é o princípio das dores. Agora, pastor Rodrigo, dentro dessa fala, né, e você que está em casa, a Bíblia é bem clara, princípio das dores. Se é o princípio, nós entendemos que a palavra princípio quer dizer começo.
é o começo das dores. E quando essas dores estiver bem no meio dela de verdade, você já imaginou? Se o princípio está assustador assim, já imaginou no meio das dores? Meu Deus, eu, assim, eu não quero aqui alarmar ninguém não, e nem assustar ninguém. Mas o cenário que estamos vendo hoje aponta que estamos nos aproximando já, pastor Claudinei, na minha opinião, tá? Já no meio, porque a gente percebe aí que nem a própria OTAN, a ONU, está conseguindo controlar os países. Você vê aí o ataque massivo que teve ontem, já morreram pessoas lá na Ucrânia. Eu estou dizendo Ucrânia porque está acontecendo isso agora lá, né? E pessoas estão morrendo, a guerra, a G é inevitável, infelizmente a gente fica com pesar das pessoas que estão morrendo, a gente se compadece, mas é o que a Bíblia está dizendo para nós aí na tela, não tem como correr disso, né? Infelizmente vai haver a G, e está havendo, gente, isso é inevitável, a G vai haver. Mas olha só o que diz ali, vírgula, mas não tenham medo. Aí que vai entrar então aí o pastor Claudinei com as palavras que ele traz aqui, o jejum, e põe água, ensinando a pessoa a como ela se proteger, né, a vencer o inimigo dia após dia. Mas não tenham medo. Para não ter medo, pastor Claudinei, essa palavra, mas não tenham medo, a pessoa precisa estar revestida de uma fé sobrenatural. E agora eu quero fazer uma pergunta para o pastor Claudinei. Eu sei que eu sou convidado, mas como que a pessoa, pastor, vai conseguir ter uma fé sobrenatural em um mundo caótico que estamos vivendo hoje? Eu ainda comentava, né, no decorrer desses últimos 3 dias em que se passaram, nós fizemos aqui os nossos encontros, as nossas lives, eu comentava exatamente a respeito disso, de uma fé que não é uma fé religiosa, mas uma fé inteligente, uma fé que é movida por atitude. E a base, pastor Rodrigo, para nós termos essa fé sobrenatural, para nós termos essa fé que chama o olhar de Deus para a nossa vida, é nós vivermos uma vida de obediência à palavra do Senhor. É nós vivermos uma vida de submissão aos mandamentos que o Senhor Jesus nos ordenou no Sermão das Bem-aventuranças. Os 10 mandamentos da antiga lei, né, que Deus deu para Moisés no Monte Horebe, no Sinai, esses 10 mandamentos, eles foram... eles passaram, podemos dizer, eles foram remodelados por Jesus, é claro, continua sendo os 10 mandamentos, mas Jesus remodelou a eles dentro do sermão das bem-aventuranças e naquela resposta que ele deu aos religiosos, dizendo para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, como que eu vou viver essa essência da fé? Obedecendo os princípios de Jesus que ele deixou no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, obedecendo aquilo que está registrado na palavra do Senhor, renunciando às nossas vontades, né? E estando atento para os sinais escatológicos que estão acontecendo nos dias atuais. Somente assim para nós mantermos a nossa fé ligada e uma fé produtiva na presença de Deus, pastor Rodrigo. E só assim para para você vencer o princípio de dores. Como assim? Porque tem pessoas, gente, que está se entregando no meio ao caos. Como assim? Ele se entrega, ele não consegue ver que é um cumprimento bíblico. E aí se entrega ao mundo do pecado, já não quer mais levantar a cabeça, vive de cabeça baixa, se entrega à depressão, se entrega à ansiedade. E é por isso que a Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. E lá em João 14 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, porque há morada para mim e para você lá. Mas essa morada, irmãos, não é para qualquer pessoa, não é para todo mundo. Por quê, pastor? Porque nem todos estão preparados para poder negar-se a si mesmo, né, pastor? Né? Aquele que nega a si mesmo e carrega a cruz de Cristo, irmãos, esse sim. Está lá em Mateus 24 e 13, aquele que perseverar até o fim,
como o senhor está dizendo, tem pessoas, pastor Rodrigo, que eles já desistiram, né, da sua vida espiritual, já desistiram da sua comunhão com Deus. E o que a gente percebe nos dias atuais, todos que estão aqui nos acompanhando sabem do que eu vou dizer. A situação que diz respeito à volta de Jesus é tão eminente que, se nós formos ver, a gente acorda pela manhã, pastor Rodrigo, pela manhã, quando vamos olhar no relógio, já é meio-dia. De repente, a pessoa, quem sabe, almoça, e quando olha no relógio de novo, já é 4h30, 5 horas da tarde. De repente, dá uma olhada no relógio de novo, né? Já é 9h30, 10 horas da noite, já está na hora de dormir. A pessoa vai dormir, quando pensa que não, parece que a noite foi compactada, que ele dormiu pouquíssimo, já está na hora de acordar de novo para ir trabalhar. Os dias estão correndo numa velocidade gigantesca, numa velocidade avassaladora, assustadora, e tem muitas pessoas que não para avaliar que tudo isso indica, pastor Rodrigo, a volta de Jesus. E aí tem uma irmã que comentou aqui, o pessoal fica debochando quando você fala que ele está voltando, né? Mas isso é normal, porque isso aconteceu no tempo de Noé, né, pastor Caldeiro? Ele pregava e ninguém dava crédito. De repente veio o dilúvio. E como foi nos dias de Noé, assim também será na volta do Senhor. O próprio Senhor disse isso para nós, que haveriam pessoas que iam debochar, mas não podemos deixar que essas pessoas venham abater a nossa fé. É por isso que tem um canal aqui, MME, trazendo propósito, palavras, né, edificações, para que você possa se manter em pé, e que você possa vencer isso, porque isso vai ter, dentro da própria casa, a gente tem isso, na rua, no trabalho, tem pessoas dessa forma, você prega, mas tem, como diz a Bíblia, né, como em chão nos ouvidos, você fala, mas é aquilo, se a pessoa não der lugar, não abrir o coração, meu irmão, não recebe, né, pastor Galino? Não recebe. Não Exatamente. recebe. Tem que haver uma abertura espiritual para que coisas grandes venham a acontecer. Agora, diante desse versículo que está fixado aí na linha do tempo, você está vendo aí, está fixado na linha do tempo? Não, fixado aqui na tela principal. Nós vemos isso. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Tudo isso será o princípio de dores, porque quando foi escrito essa passagem bíblica, né, quando Jesus disse isso, foi no passado, há quase 2000 anos atrás, que está se cumprindo nos dias atuais. Então, por isso que há o será, né, e não é. Então ele disse, tudo isso será o princípio de dores, porque no tempo que ele falou, essas coisas que estão acontecendo agora, não estavam acontecendo naquela época. O que está acontecendo nos dias atuais, pastor Rodrigo, é algo que só uma pessoa que é estúpida com a sua própria alma ignora e leva na brincadeira. Só uma pessoa que é estúpida, entende? E que ignora o sofrimento do seu próximo, leva na brincadeira, porque o que nós estamos vendo é algo assustador. A previsão de tudo que está acontecendo, o senhor pode trazer mais essas informações, que esses dias eu vi o senhor fazendo até uma live comentando. A previsão é de que em pouco tempo, pastor Rodrigo, algumas regiões do mundo venha faltar comida, venha faltar alimento, venha faltar o pão de cada dia. Exatamente, e a gente comentou aqui na live retrasada, que isso não é ainda a atuação dos cavaleiros ainda, é apenas um pano de fundo deles ainda. Mas eu posso dizer, como que vai ser então a tribulação? Olha o que diz aqui, pastor, nesse versículo bíblico aqui, de livro 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 17, mas eu queria que você marcasse aí, meu irmão, marca aí, para depois você ler, porque a gente não vai ler tudo aqui, porque não dá tempo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 17, que vai falar sobre a tribulação, que vai acontecer, pastor, logo após a igreja for arrebatada. Começa então a tribulação de fato, que é mais forte do que o princípio de dores que estamos vivendo. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o versículo mais... Versículo 3, tá bom? Mais fácil, que a gente vai ler tudo por causa do tempo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, que é quem? O anticristo, que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, de sorte que
se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora, vós sabeis o que o detém, que é a igreja. Nós que estamos aqui na terra ainda, a igreja. Para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, ainda, irmãos, a ira dele não foi derramado, ainda ele não está com todo, entre aspas, vapor, porque nós temos a igreja, pastor, aqui ainda, que somos eu e você, irmãos. Por isso que eu falo, irmãos, o mundo tá um caos? Tá, mas era para estar pior. Só não tá pior porque eu e você estamos aqui na terra. E Deus, Ele guarda a tua igreja. Dá para dar uma glória a Deus por isso, meu irmão? Deus, Ele ainda está conosco, meus irmãos. Ele é como a igreja. A igreja está aqui na terra e não vai participar da semana, que é a última que falta, para fechar as 70 semanas de Daniel. Então a igreja, ela vai ser privilegiada, irmãos. É como o pastor diz, a gente vai pregar uma live sobre isso, sobre pré-tribulacionista e pós-tribulacionista. Existe o Mésio também, a gente vai trazer uma live sobre isso. Inclusive tem até o professor, pastor Rosinei, eu comentei com o senhor aqui na live, né? O professor Leonardo, que foi um pós-tribulacionista e hoje ele é pré. Ele é pré. Inclusive, ele é conversão de pensamento. Houve conversão. Ele é pré. Assim como eu sou pré, assim como o pastor também é pré, né? Inclusive, mesmo como pré, irmãos, pastor, pode correr o risco da igreja passar pela grande tribulação? Irmão, eu vou dizer para você que as chances são mínimas, mas nós não podemos descartar. Temos que estar preparados para tudo. Ah, é pastor? É pastor, sim, com certeza. Com certeza, mas eu creio piamente que nós, como igreja, como pré, não passaremos, pastor Rodney, pela grande tribulação. Exatamente, essa é a grande realidade, né? O Senhor ele vai poupar os seus, né? Os seus escolhidos, a sua noiva, a sua igreja. Tem algumas colocações aqui interessantes, as pessoas interagindo na linha do tempo, né? Nós estávamos falando da falta de comida e a Juliana Goldar Martins escreveu: e se faltar comida no mundo, o Brasil será o celeiro do mundo. E isso não vai dar certo. Na realidade, eles já estão de olho no Brasil há muitos anos, né, pastor Rodrigo? Só que tem um problema, o Brasil, ele consegue alimentar, assim, 5 vezes mais o país. Por exemplo, o Brasil tem hoje 200 milhões, né, de habitantes. Sim. Isso. Ele consegue alimentar 5 vezes ele mesmo. Tem uma ideia. Só o que acontece? Ele depende, vou repetir, ele depende de fertilizante da Rússia, de outros países da Europa para poder produzir, para poder alimentar a agricultura. Sem isso, não consegue fazer com que as coisas andam aqui no Brasil. É por isso que o Bolsonaro foi em viagem na semana passada para a Rússia para fazer um acordo lá com o Putin para não faltar fertilizante no Brasil. Por quê? Porque o mundo vive em uma crise, que essa aqui já é assunto para outra live que a gente vai fazer daqui a pouco, mas só para deixar um gostinho de quero mais. O que acontece? O próprio Dragão Vermelho já comprou 60% de todo o alimento mundial. É por isso que está tendo essa inflação aí desenfreada, não só no Brasil, em todos os lugares. E para piorar a situação, temos agora esse conflito aí que pode culminar na terceira G mundial. Espero que isso não aconteça, mas é o que... E ainda é o princípio das dores. Como, assim, a gente costuma falar princípio das dores, pastor Ney, mas a gente não sabe se está no meio ou no final dela, mas a gente coloca o nome como princípio das dores para não ficar usando muito termos, né? Mas eu acredito que está chegando no final dela já, porque é muita dor de partos acontecendo simultaneamente. Olha, é pandemia, é vulcões entrando em erupções, é catástrofes naturais como lá a Bahia, já disse aqui já, né? Minas Gerais, Petrópolis, né? A questão também dessa batalha que está tendo agora aí, também a questão de Taiwan com o Dragão Vermelho. E agora, para piorar a situação, que já é pauta para outra live, me parece que o Dragão Vermelho quer pegar carona já e aproveitar o ensejo para invadir
Taiwan. Então, gente, se isso acontecer, estamos aí à beira de um colapso mundial. E isso é bíblico. Ah, pastor, mas é a igreja. Aí eu volto aqui no versículo que nós lemos, né? Aqui, ó. Mas não tenham medo. Nosso Deus, ele é maior, né, pastor Carneiro? Ele vai guardar a igreja. Inclusive, pastor Rodrigo, a gente percebe, né, que quando começa a acontecer alguns episódios, alguns eventos, né, que não é do ordinário, que não é do dia a dia, eventos extraordinários, começa a se repetir muitos outros. Por exemplo, todo mundo aqui sabe daquele episódio, daquele criminoso, né, que cometeu alguns crimes no estado do Goiás, depois se escondeu no meio do mato, e na sequência, outros cometeram os mesmos crimes semelhantes e se esconderam no meio do mato também, porque é como se fosse um espírito de demônios, né? Não, como se fosse, não. É um espírito de demônios que vai desencadeando, né, um processo semelhante na face da terra. Essa G que estourou aí agora, ela pode ser um exemplo para que o dragão vermelho e tantas outras regiões venham seguir esse exemplo e atacar os seus alvos e os seus objetivos. No caso, o dragão vermelho, a região do Taiwan, né? Como também está acontecendo aí da Rússia diante da Ucrânia. São exemplos que são dados e fatos que acontecem que as pessoas automaticamente seguem esse fato e pode acontecer aí muitos outros ataques a qualquer momento. Inclusive, tá para acontecer nesses próximos dias, na live das 10 horas da noite, nós vamos comentar sobre isso. Eu estou com material, pastor Rodrigo, muito importante, de uma reunião que está para acontecer agora, tá? Eu recebi esse material hoje à tarde, está para acontecer uma reunião entre a Rússia, entre o Irã e entre a Turquia. Essa reunião está para acontecer a qualquer momento, que decidirá, né, a respeito de um ataque contra Israel também. É uma colisão sendo formada em vários níveis, né? E o foco deles é realmente também tem Israel. Tudo isso aí, gente, é uma forma de virar, né? Isso aí tudo para mim passou, Carolina, passa de um inimigo montando estratégia para poder atacar Israel. Isso aí eu não tenho dúvida, né? E tudo isso aí para quê? Para que quando chegar o anticristo, ele vem trazer paz, aí vem reconhecer ele como Cristo, na verdade é um falso Cristo, né? E aonde vai ser bem recebido pelo povo de Israel. Mas, pastor Rodrigo, agora voltando aqui para a questão da tribulação, o que nós vemos aqui no versículo que nós lemos é o que vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Então, nós somos o único que detém, né? Aí diz ali embaixo, olha só. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, que é a igreja, né? Até que do meio seja tirado. Falando do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Então, gente, eu não consigo olhar para essa passagem bíblica, pastor, e não ver que a igreja está ali. Entendeu? Até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ah, pastor, mas mesmo que o mundo está um caos, tudo está pondo cabeça, mas Deus está no controle, irmãos. Eu disse aqui na live, acho que passada, que o controle absoluto está na mão de Deus. Pastor Rodrigo, dentro disso, mais uma pergunta está aí. Essa pode ser Gog e Magog ou está mais lá para frente? Olha, pastor Rodrigo, eu não acredito que seja Gog e Magog, porque Gog e Magog, se for, é mais pro lado de Israel. Entendeu? Tem que ter Israel no meio envolvido. E aí... Essa trama, né? Que está sendo envolvido aí o Irã, que está envolvendo a Turquia, que estão envolvendo países árabes, né? Que são vizinhos de Israel, que está sendo envolvido junto com a Rússia, pode ser a montagem do cenário para Gog e Magog. Sim, com certeza. Eu acho que não vai acontecer assim, porque senão vai atrapalhar na construção do terceiro templo. Tem que ter o templo tem que existir. E segundo informações, o templo ele pode ser construído agora com a tecnologia em 5 meses, um templo fantástico. Já tem tudo esquematizado. Você um dia falou sobre isso aqui na live.
Então, Exato. tudo tá pronto. O senhor um dia comentou no meu canal que já tem já lá a menorá, já tem todas as roupas dos sacerdotes, o holocausto, tudo certinho já para poder entrar em atividade. Só está esperando só liberar para construir o templo. E se o templo for construído, vai manifestar o anticristo. E aí a igreja não pode mais estar aqui, porque senão esse versículo que nós lemos agora tá fora do nosso contexto. Mas, de acordo com o que nós vemos agora, assim que a igreja for arrebatada, ele entra em ação. E aí o templo tem que estar pronto para ele, porque em 7 anos é pouco tempo para poder ele fazer tudo. Então tem que estar tudo já pronto para quando ele chegar já fazendo o que tem que ser feito, né, pastor Claudinei? E o senhor perguntou sobre Gog e Magog. Eu acredito, Ezequiel 38, que esta batalha será na abertura do segundo selo, do cavalo vermelho, que aí vai ser batalha para tudo de qualquer lado, vai ser guerra G em cima de G. Então, assim que o próprio anticristo profanar o templo, que é o cavaleiro branco, vai entrar em cena o vermelho. E aí, meu irmão, eu acredito que vai ser aí, tá? A Bíblia não dá uma posição exata. Pode ser que eu esteja equivocado, pode ser que, igual o senhor comentou, pode ser que com essa colisão que está fazendo para contra Israel, pode ser Gog e Magog, mas eu acredito que seja depois que o anticristo ele profanar o templo. E o senhor? Não sei se o senhor concorda comigo? Exatamente. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te louvo por este momento aqui que estamos na tua presença, Pai. Que esta live venha ser um alerta para este irmão, para esta irmã, que possamos estar vigilantes, Senhor, porque sabemos que a nossa redenção está mais próxima do que podemos imaginar, Pai. Eu creio nisso. Senhor Jesus, esse irmão que está voltando para ti, Pai, escreva o nome dele no livro da vida. Esta irmã que está afastada, Pai, essa pessoa que está te aceitando, escreva o nome dele agora no livro da vida, Senhor. Pai, esse irmão que está enfermo ou, quem sabe, desempregado, abre uma porta para ele e para ela, porque, meu Deus, mesmo em caos, mesmo, ó Pai, o mundo está de ponta cabeça, mas o Senhor promete abençoar o teu filho, a tua filha, Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, meu irmão, você, minha irmã, não serás atingido. Pai, nós oramos pelo povo ali, meu Pai, da Ucrânia. Guarde, meu Pai, eu sei que muitas pessoas já morreram, meu Pai. Que o Senhor venha consolar ali, meu Pai, as pessoas que perderam os seus entes queridos. Pai, abençoa também, meu Pai, o pastor Claudinei de Oliveira, este canal abençoado. Também, Pai, abençoa a minha vida, o canal Pastor Rodrigo Dias. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoa a cada um de nós, meu Pai, de uma forma especial. É o nosso pedido, em o teu nome. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Você que crê nessa oração, diga amém e graças a Deus. Um abraço a todos e que Deus abençoe.